Olá, seja muito bem-vindo à aula de realidades de mercado voltado para a área estética. Que tu possas acompanhar minha fala através também dos slides que compõem esse material. O que acontece hoje na estética é muito baseado no potencial que o profissional tem para comprar, adquirir o potencial financeiro, suas máquinas, fazer as escolhas dos seus produtos, dos seus cosméticos, bem como do potencial que esses clientes, esses pacientes vão ter de fazer uso da indicação home care, daqui a pouco do nutracêutico, de um cosmético e até mesmo de um chá. Basicamente, a realidade está muito correlacionada com o que tu, quanto profissional, vive, né? Por exemplo, daqui a pouco, tu ainda está em formação acadêmica e não está atuando na área de estética. Aí as dúvidas começam a surgir. Como eu vou combinar uma máquina com uma terapia manual, que é o famoso protocolo em estética? Eu tenho dúvida no que combinar, como montar um protocolo. Eu costumo dizer para as alunas que essa inquietação vai até o momento que tu decide abrir a tua estética ou a tua sala ou trabalhar numa equipe multidisciplinar. Tem várias opções hoje dentro da estética. E aí sim a gente consegue começar a ajudar muito mais no sentido de como casar essas terapêuticas, né? Como associar essas terapias. Então, nessa aula, eu quero expor para ti algumas das realidades que a gente vê nas clínicas de estética. Aqui eu fiz também, baseado numa literatura que é a gestão de mercado estético, eu trabalhei com dois pontos de vista diferentes. Do indivíduo que daqui a pouco tem um poder aquisitivo interessante para estar investindo em equipamentos de alta tecnologia e vai ter um custo X de equipamentos. E claro que aqui com foco na estética corporal. E um profissional que daqui a pouco ele não tem esse valor para investir e precisa, pelo menos, claro que um ponto de partida é ter algum tipo de investimento, mas um investimento muito mais baixo. Bom, então é legal que tu saiba o seguinte, que a realidade de mercado, ela tá consignada e ela é um ciclo, né? Por exemplo, na universidade, qual é a realidade de mercado que a gente vê dentro da universidade? Normalmente é as parcerias que essa universidade tem de equipamento e de cosmético que te mostram as possibilidades de atuação. Por exemplo, na UBRA, a universidade, enfim, aqui de Carazinho, a gente tem o quê? Uma série de equipamentos com as mais diversas marcas. Até hoje o curso de estética ele teve muitas boas parcerias. E aí a gente consegue mostrar para a aluna, e é o que tu está acompanhando comigo, diversas formas de tá trabalhando com essas associações terapêuticas. Essa é uma realidade da universidade. E dentro desta realidade ainda é somada a experiência dos professores, num sentido da linha de atuação de cada professor. E aí a gente vê que, quem sabe, na prática clínica, algumas tendências ou algumas possibilidades são diferentes. Na prática clínica, é o que eu falava no início da minha fala com você. Daqui a pouco, na prática clínica, tu tem ou não tem dinheiro para investir, ou tu está numa cidade que não requer um grande investimento, então não adianta comprar uma máquina de 100 mil, porque tu não vai ver esse dinheiro girar. Então, a prática clínica, eu quero dizer que nem sempre é a prática que tu vê na universidade. Aí, somando-se a isso, vem os cursos livres em estética, né? Cursos livres que eu me refiro são os cursos que são ministrados por profissionais graduados e que são ministrados também para profissionais que já atuam nesse segmento, por exemplo, da estética. E aí eu vejo que daqui a pouco um curso livre vai me trazer a possibilidade de manusear uma máquina que na universidade eu não consegui. Um exemplo, um curso livre de radiofrequência. Na universidade a gente fala de radiofrequência, a gente vê radiofrequência, mas não é aquele curso VIP onde tu vai tirar tuas dúvidas, em particular com a professora, onde tu vai ter o manuseio total dessa máquina. Então a gente vê que é uma outra realidade. Somando a questão da universidade, da prática clínica e dos cursos livres, a gente tem muito hoje na estética, a gente está falando muito sobre base científica. Que bom que a gente possa trabalhar com máquinas que já foram muito bem testadas e que estão no mercado há muito tempo, mas não é a realidade do mercado da estética. A estética, ela tem, assim, N
possibilidade de atuação, mas muitas dessas máquinas não têm base científica sólida, mas por vezes elas têm prática clínica de resultado. Então a base científica, ela é sim um norte interessante, e vai ter aquele profissional que vai dizer, eu só trabalho com técnicas e equipamentos e condutas que associadas têm um respaldo científico. Mas muitas não têm, então é uma questão realmente de opção. Mas a prática clínica mostra resultado, daqui a pouco tu vai optar por trabalhar com essa técnica X. E aí, somando a todas essas possibilidades, ainda tem o marketing das empresas, que é muito forte no segmento da estética. Porque os equipamentos, para que eles estejam no mercado estético, eles não precisam ter sido testados no humano em si, né? São equipamentos e máquinas que passam por pequenos testes. Às vezes os grupos de teste não passam de 30 pessoas e o equipamento é patenteado, a empresa tem dinheiro para pagar a patente do equipamento e lança como novidade. E muitas vezes é na prática clínica que esse equipamento vai ser testado. Mas o marketing é tão grande da empresa que, por vezes, se tu não está bem instruído, tu compra equipamentos que ou não é o resultado que tu esperava, ou daqui a pouco o custo-benefício se torna muito alto. Então, quando a gente fala em realidade de mercado, a gente precisa avaliar diversas interfaces para chegar na realidade que tu vai estar atuando quanto profissional. Não é uma receita de bolo, porque não tem como pegar protocolos prontos e aplicar em todos os pacientes. Tampouco protocolos prontos, por exemplo, eu posso criar aqui, se tu me disser assim, eu tenho esse e esse equipamento, então eu posso te dar várias dicas. Mas daqui a pouco eu estou numa turma de 20 alunas, cada uma com uma realidade, como que adianta eu colocar protocolos prontos? Não vai adiantar nada, porque não é todo mundo que vai poder usar. Então a ideia é a gente saber também qual é a tua realidade, né? Por isso que a gente vai correlacionar aí uma atividade para falar da tua realidade quanto profissional ou que tu almeja ser daqui para frente, ao fim, quando formado. No slide número 3, eu tento explicar e trago uma ideia de um fluxograma com algumas realidades de mercado. Então, o empreendedor, ele pode ser empreendedor nos mais diversos segmentos, não precisa ser só o dono do seu próprio negócio. Se tu acompanhar no slide, tu vai entender meu raciocínio. Por exemplo, eu vou abrir uma estética com 3 aparelhos bem convencionais, são equipamentos convencionais, são equipamentos baratos, tá? Aqui eu elenquei possibilidades que dão resultado, mas que são bem baratas. Ultrassom convencional, a manta térmica e a vacuoterapia. Então eu elenquei esses 3 aparelhos. Essas 3 terapêuticas vai me dar um gasto aí de R$6.000 para que eu possa sair trabalhando. E esses R$6.000 eu ainda vou ter a possibilidade de trabalhar com drenagem e massagem, porque isso tu já sai da faculdade sabendo. E tu vai ver mais pra frente nos slides que vai ser necessário, nesse tipo de estética que eu chamei aqui de pequeno porte, eu trabalhar com cosmético de alta tecnologia, porque se eu não tenho equipamento de alta tecnologia, eu posso estar daqui a pouco trabalhando com cosmético de alta tecnologia, junto com as terapias manuais e junto com esses 3 equipamentos, e dar um ótimo resultado para o meu paciente. E é nessa estética também de pequeno porte que eu vou contar com o pessoal que faz locação de máquina em estética, porque a locação vai ser um dia que essa máquina vai estar ali na tua estética e possivelmente é ela que vai pagar teu aluguel. Então, fica muito viável ter o contato de quem faz locação e daqui a pouco levar, por exemplo, eu trabalho com locação de criolipólise de placas. Uma vez por mês tu vai fazer um contato comigo, tu vai ter a tua máquina de criolipólise de placas, e aí tu vai ver que tu vai faturar possivelmente o dobro ou o triplo do valor que tu pagou pela locação. Isso é muito viável ter na clínica, porque mexe com a clínica, as pessoas ficam... Eu falo clínica, mas eu me refiro a sala de estética, clínica de estética, estética, tem vários, são diversos nomes devido à falta de regulamentação para isso, né? Então, eu posso conciliar aí uma locação e ser muito feliz com esses equipamentos convencionais e propiciar o resultado no meu paciente. Mas eu também tenho outra ideia, que é abrir uma estética de médio porte, daqui a pouco, e eu vou ter, ao invés desses 3 equipamentos convencionais, eu já opto por 2 máquinas de custo mais alto, que as duas junto aí vão somar uma ideia aí de uns 15 a 20 mil reais. E aqui são as técnicas mais procuradas dentro da estética, com mais respaldo científico, que é a radiofrequência e terapia combinada. E aí eu vou somar com a radiofrequência e com a terapia combinada, a drenagem linfática, a terapia manual, e também posso, uma vez por mês, fazer uma alocação de uma máquina de um cash aí de 50 a 80 mil reais, por exemplo, uma criolipólise.
Não vou deixar de usar um cosmético bom, mas tu viu que tu saiu de uma ideia de daqui a pouco tem que investir mais na questão de cosmético para uns equipamentos mais, enfim, de resultados. Tu ainda, quanto profissional, se tu não quer abrir tua estética de pequeno porte ou de médio porte, tu pode terceirizar o teu serviço. E essa terceirização depende muito da negociação que tu vai fazer, mas, por exemplo, tu pode dispor da tua mão de obra lá na clínica, por exemplo, da professora Aniele. Aí, eu vou negociar contigo que eu tenho todo o material, eu tenho tudo na clínica, 50% é o valor que eu vou te dar de cada atendimento. Ainda, tu pode sublocar uma sala na clínica da professora Aniele, por exemplo, e essa sublocação de sala, tu vai entrar com todo o material, tu vai levar tudo que tu tiver, a clínica não te oferece nada, a não ser secretária, internet, água e luz, e tu vai deixar de 20% a 30%, mais comum é 30% para a clínica de tudo que tu faturar. Ainda existe a possibilidade de trabalhar dentro da clínica, por exemplo, da professora Aniele, tô bem de clínica, né? E eu te contrato com carteira assinada e eu vou te pagar um salário fixo e daqui a pouco eu vou acordar contigo de te dar uma comissão ou não. Então essas são algumas das possibilidades boas de tu entender como tu pode te colocar no mercado frente à realidade atual. Com essa ideia, puxando um link para a clínica de pequeno porte, então lembrando, nessa clínica de pequeno porte eu tenho aparelhos convencionais, ultrassom convencional, que significa o quê? Um ultrassom de pequena era, uma manta térmica e a vacoterapia. Somando-se a isso, eu tenho drenagem e massoterapia e cosméticos, obviamente, né? Então, os cosméticos, eles devem ser de alta tecnologia. Por exemplo, aqui eu trago um kit que é da Cosmobuild, de 6 produtos, tá? Que vão te dar um gasto aí de R$800. Eles vão ter a média de rentabilidade de 50 aplicações. Ainda tu vai gastar com gel neutro ou um gel com princípio ativo para fazer fonoforese com o ultrassom ali que tu vai ter na tua clínica de pequeno porte. E o que tu vai poder tratar? O que tu pode fazer com eficiência, né? Tu pode tratar com eficiência uma celulite, por exemplo, aqui eu me refiro ao FEG, uma celulite inflamatória com o teu ultrassom pulsado, uma celulite fibrótica com a tua massagem estética, o teu ultrassom contínuo ou a tua vacoterapia. Mas tu ainda pode fazer lipólise de gordura, vai levar bastante tempo para fazer lipólise de gordura, mas tu pode fazer, porque a era é pequena, então quanto menor a era, maior a extensão de tratamento. E aí tu vai conseguir com os teus equipamentos, que são só R$6.000, fazer um tratamento eficiente, mas a parte do paciente, ele vai precisar colaborar muito contigo, ainda mais se tu não fizer, por exemplo, a locação uma vez por mês de um equipamento top, ele vai precisar colaborar contigo no quesito alimentação, exercício físico, uso de nutracêutico, chá e ainda cosméticos tópicos. Então, a questão daqui a pouco de investir numa estética de pequeno porte, ela é viável, né? Desde que tu faça essa somatória e não ache que com um único equipamento tu vai ter resultado. Além da celulite, da gordura localizada, tu vai ter teu vacoterapia porque tu vai tratar estrias com ele. Tu pode tratar edema porque tu sabe fazer drenagem e tu pode fazer protocolos detox porque tu tem manta térmica. Para efeitos de sudorese, obviamente não para lipólise de tecido. De fato, a lipólise por via não adipocitolítica, tu vai ter só mesmo o ultrassom contínuo, né? Então é o único que faria de fato a degradação do tecido de gordura. Obviamente que toda degradação, quando é por via não adipocitolítica, tu precisa oxidar essa gordura. A oxidação de gordura, para ti, com essas máquinas, tu não consegue fazer. Qual vai ser a tua instrução? Encaminhar teu paciente para exercício físico até 2 horas após o procedimento estético. Então, esse bom senso tu precisa ter para instruir bem o teu paciente. E aí, obviamente, que os resultados, por estar com equipamentos mais convencionais, eles vão ser minimizados. Claro que aqui eu me refiro apenas ao vácuo, ultrassom e manta térmica, não estou falando da tua alocação que tu pode fazer. Ainda o empenho do paciente tem que ser muito satisfatório. Tem que cuidar muito as promessas que tu vai fazer pro teu paciente, porque tu não tem máquinas de resultado, tu vai fazer resultado. E os números de sessões vão ser um pouco maior o número de sessões do que o convencional. Mas tu vê que é possível sim esse trabalho. Aqui eu deixei então a dica do cosmético que eu me referi anteriormente. Esse kit tu ainda pode comprar, ele vem acompanhado de 2 pantalas de LED. Eu adoro o Cosmobuild, tá?
mas eu não gosto dessas pantalas com LED, porque esse LED não tem potência para ter efeito a nível epidérmico e dérmico. Eu compraria sem as pantalas, mas, por exemplo, com as pantalas é 1.200. Aí eu até te pergunto ali, você pagaria 500 por 2 pantalas? O kit de pantala é 200 e poucos reais, então tu tá pagando 200 e pouco pelo LED. É um quesito de avaliação. Eu não pagaria, eu compraria só o kit de produtos. E aí tu vai ver que nesse kit eu tenho gel esfoliante, que já higieniza e esfolia ao mesmo tempo. Eu tenho esse gel esfoliante, que quando eu faço a esfoliação, posteriormente eu borrifo água e os grânulos de sulfato de magnésio, eles dissolvem e aí tu só retira o excesso que ficar de esfoliante. Inclusive a Cosmobilt preconiza o não retirar o esfoliante. Eu já te digo o seguinte, se tu for trabalhar com ultrassom, não precisa nem esfoliar. Pode higienizar com clorexidina. Se tu for usar vácuo ou se tu for usar massagem estética, o ideal é fazer esfoliação, porque aumenta o potencial permeativo, né, de permeação e de permeabilidade. Aí esse kit ainda se contempla com sal de bandagem, tu pode fazer uma bandagem termoterápica, com máscara lipolítica, assim também como creme, né, de massagem, e também gel termogênico e gel crioterápico, que dá para fazer uma terapia de contraste bem interessante. Então tu percebe que, além do teu 6 mil de investimento nos equipamentos, R$1.000 nesse kit, arredondando aqui para 1.000, tu vai precisar gastar. Tu precisa trabalhar com cosmético de alta tecnologia. Caso contrário, teus resultados vão ser muito menos do que tu esperava. Já podem ser poucos, né, com esses equipamentos, vai ser muito menos. Então, a minha ideia aí para você é que tu trabalhe com cosmético de alta tecnologia. E aí, trazendo assim, ó, tu pensa que com esses equipamentos, quem pode ser o teu paciente? Tu pensa que com os próximos vai ser vários outros, né? Com esses equipamentos dessa estética de pequeno porte, tu vai ver lá no slide número 6, que pessoas dentro de limite de massa gorda considerável pode ser o teu paciente. Então não pode estar com sobrepeso, não pode estar com obesidade excessiva, que tu não vai conseguir fazer um bom tratamento. Pessoas com massa magra, evidente. Pessoas que estão em redução ponderal de peso, aí sim pode ser com sobrepeso e obesidade, mas que estão em reeducação alimentar e fazem exercício físico. Assim tu vai potencializar os resultados para esse indivíduo, né? Pessoas que fazem acompanhamento estético de forma semanal e que não estão buscando uma redução significativa, mas fazem para o quesito bem-estar e qualidade de vida. Ainda tu pode trabalhar com foco na drenagem linfática, gestante, obeso, portador de patologia metabólica descompensada ou compensada, e que causam daqui a pouco um aumento de líquido corporal. A drenagem vai ser o teu carro-chefe também. Então percebe que mesmo com pouco, tu atende uma quantidade de pacientes bem significativa. Então não tem aquela desculpa de dizer eu não sei trabalhar ou eu não tenho dinheiro para investir, né? Até porque, se a partir de hoje tu já sabe que tu precisa dessa grana, começa a economizar. Porque tu precisa entrar para a área estética, porque tá dentro da área que mais cresce a nível nacional. Então, é necessário, sim, tu estar preparado para isso, né? E aqui eu deixo, assim, uma observação. Um caso clínico que eu criei que poderia ser resolvido com os mais diversos equipamentos e técnicas. Esse caso clínico é de uma paciente do gênero feminino, 32 anos, sedentária. Ela se queixa de gordura localizada na região do flanco, antero-posterior, enfim. Ela até tem uma boa saúde, ela não tem contraindicação a procedimento estético. Ela, no quesito anamnese, a gente constata que realmente tem gordura no flanco antero-posterior e uma gordura na região abdominal inferior ou infraumbilical. E a estrutura do corpo dessa pessoa, dessa mulher, é ginoide com IMC dentro de parâmetros ditos quantos normais pela Organização Mundial da Saúde, que é 23,5. E ela apresenta na bioimpedância uma massa gorda de 25%. O ideal para mulheres é 21%, para homens é 17% ou 18%, se eu não me engano. O ideal não aquele que é extremamente magro, né? O ideal mesmo dentro dos padrões de MC de 20 até 25, a bioimpedância estaria assim. Aqui a ideia seria fazer 12 sessões, o que é consideravelmente até pouco para esses equipamentos da estética de pequeno porte. Mas 12 sessões com o empenho do paciente pode sim dar resultado. E aqui eu quis mostrar para ti que com a eletroterapia